Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos e é um grande prazer, é uma grande bênção para nós poder estar na tua companhia aqui hoje para que nós possamos ministrar a santa e bendita palavra do Senhor. Que bom estarmos juntos, que bom poder glorificar a Deus e ministrar a palavra do Senhor sobre isso. Por isso, a nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Esteja atento com aquilo que o Senhor está falando conosco. Tenho certeza que o Senhor tem edificado a sua vida através do conteúdo da Igreja Cristã da Família Barueri. Que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração sempre. E meu irmão, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. Esse é o motivo de nós anunciarmos a palavra, esse é o motivo de nós estarmos aqui dedicando tempo de estudo e meditação na palavra do Senhor. Nas últimas semanas, nós temos falado sobre ética, nós temos falado sobre ética cristã. Um conteúdo tão importante, um conteúdo tão atual e necessário para a edificação da Igreja de Cristo. Por isso, nós temos nos dedicado a esse ensino, a esse estudo. Espero que o Senhor esteja falando com você. Se você ainda não se inscreveu no canal da Família Barueri, eu quero fazer um lembrete aí para você. Então já se inscreva no nosso canal, já clique ali no sininho, para que todas as vezes que nós manifestarmos alguma publicação, você já possa estar atento às nossas publicações. Então fica ligado com isso. E se esse conteúdo, se esse material tem sido instrumento de bênção para a tua vida, já também dê o gostei lá, clique, dê um like para a gente, compartilhe com outros irmãos, com outros amigos, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas e assim edificar esses irmãos, edificar essas pessoas para o reino do Senhor. Por isso, meu irmão, fique esperto, Jesus Cristo está voltando, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Esse é o nosso motivo de oração e esse é o motivo de estarmos aqui manifestando esta palavra bendita. Meus irmãos, nós temos falado sobre ética cristã. E na aula de hoje nós iremos falar sobre ética e a violência, um assunto bastante importante de nós nortearmos as nossas vidas e aí sermos edificados por isso. A violência, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes males da sociedade e que certamente aflige a igreja também. E nós precisamos estar atentos a isso e ser ministrados pela palavra do Senhor. Por isso, fique conosco, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para falar ao teu coração. Ética e violência é o assunto de hoje. Ao analisarmos, falarmos sobre a violência e partindo do princípio dos ensinos que as Escrituras nos apresentam, sem dúvida nenhuma, ali na palavra do Senhor, ali na Escritura Sagrada, nós vemos o perfil do homem que foi criado. Nós vemos um perfil não do homem para o homem, mas do próprio Criador para a sua criação, para a sua criatura. Por isso, é necessário nos lembrarmos que, segundo a Escritura, a violência nasceu na queda do homem. Deus não criou o homem como um ser violento ou propício à violência, mas a partir do homem, a partir da queda do homem, o homem passou a ter tendências violentas. Ao abrir a Bíblia, nós vemos o Deus criando o homem, né? Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança, dando ao homem o livre-arbítrio, dando ao homem a opção de escolher entre amar a Deus ou não amar a Deus. Para que o homem ele tinha total condição de responder positivamente ao pedido do Criador ali em obedecer, em não comer do fruto proibido, pois o homem ele tinha em si o amor filial. Ou seja, o homem era visto e se via dessa maneira, né, era claro isso, como um filho de Deus. Contudo, o homem ele resolveu seguir outro caminho, o caminho do não amor. Ao invés de abraçar o amor paternal de Deus para com ele, ao invés de ter um amor filial, um amor de filho para com Deus, o homem escolheu o não amor, não amar a Deus e não obedecer a sua palavra. A palavra do Senhor nos fala que o amor ele é manifesto através da obediência. É assim que nós determinamos se somos filhos ou não, obedecendo a Deus e o amando. Ao falarmos de ética e a violência, nós falamos de um comportamento do homem corrompido pelo pecado.
E somente a fé cristã, somente uma vida inteirada em Deus, com Deus através de Jesus Cristo, é que pode redirecionar o homem para um comportamento que represente a imagem e a semelhança instaurado na criação e deturpado com a queda, deturpado quando o homem pecou, quando o homem se desviou do propósito de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 52, nós vemos: Então Jesus lhes disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Pedro, o apóstolo Nosso Senhor, ao desembainhar a sua espada e ferir o soldado, não somente expressa a violência da sua alma, mas ele expressa a ideologia que havia em sua mente. Pedro era um zelote. Zelote, nós falamos, inclusive, isso na última aula, na semana passada, nós falamos a respeito de alguns grupos, alguns idealismos que tinham no tempo de Jesus, e um deles era um grupo chamado Zelotes, que eram contra o Império Romano e para isso usavam de violência, usavam de várias estratégias que eram movido por violência. E Pedro era ligado a esse grupo. Pedro era um homem violento. Então perceba que a violência de Pedro não era simplesmente uma questão pessoal, mas era uma questão também muito ligada ao ideal com que ele estava ligado ali. E a correção do Nosso Senhor mostra a sua temperança e o seu propósito, contrário à violência do seu discípulo, contrário à violência que Pedro ali expunha. Então, por isso o Senhor fala: Pedro, embainha a sua espada. Na ocasião, foi no Getsemane, quando Jesus estava prestes ali a ser preso, Pedro desembaia a sua espada, né? E saca e arranca a orelha do soldado, e Jesus vai lá e cola a orelha no lugar, e Pedro e os discípulos de Jesus ali são dispersos. Mas Jesus não dando apoio ou autorizando a violência. Sobre esse olhar, né, sobre esse princípio de ética e a violência, nós desenvolveremos 2 pontos a respeito da violência. O primeiro ponto é o contexto histórico, político, social e religioso como agentes da violência, né? E o segundo ponto que nós iremos destacar é as razões da violência. Então, fique conosco, tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração, o Espírito Santo do Senhor vai nos guiar para tratarmos desse assunto tão delicado e que precisa de muito tato e direção por parte do Espírito e apego à palavra do Senhor para essa direção, tá ok? Bom, ao observar, né, o contexto histórico, político, social e religioso como agente da violência. Pois bem, observar o contexto de uma situação, ou observar o contexto da violência, ela vai nos dar direção sobre a descendente trajetória do homem cada vez mais para longe de Deus. Trajetória esta que corrompe não apenas a alma do homem, mas corrompe o seu corpo e o seu espírito. Por isso, a seguir nós veremos alguns contextos históricos, alguns contextos. Contexto histórico, contexto político, contexto social e contexto religioso, nessa nossa primeira parte. O contexto histórico, nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7, da seguinte forma nos diz: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eis aí o ponto central de toda a violência da humanidade. Não é por acaso que o primeiro pecado narrado na Bíblia, após a queda do homem, é o homicídio. Sim, o homicídio de Caim contra o seu irmão Abel. Conforme em Gênesis capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 16. Se você quiser depois ler, se você ainda não leu esse texto, leia. Capítulo 4, versículo 8 ao 16 de Gênesis apresenta o primeiro homicídio, ali quando Caim mata Abel. Mesmo com a advertência do Criador, Caim não foi capaz de conter o seu impulso violento. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
Gênesis capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Pois bem, isso é muito importante. Percebam, com a queda do homem, Adão e Eva, a partir do momento que comem do fruto que não deveriam comer, é instaurado o pecado da humanidade. E o primeiro pecado narrado após esse incidente é o pecado de homicídio, ou seja, é um pecado de violência. A violência dentro da família de Adão e Eva, o pecado de Caim matando o seu irmão Abel. Sobre esse contexto histórico, a violência toma conta de toda a humanidade, levando a Deus a uma atitude drástica, conforme nós vemos no mesmo livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 11 ao 13, que diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Perceba que com o advento do pecado, com a queda do homem, a violência passa a se propagar na humanidade, iniciando-se ali com Caim matando seu irmão Abel, e toda a humanidade se torna violenta conforme a própria narrativa bíblica, conforme a visão de Deus. E mesmo com o advento do dilúvio, o relacionamento entre Deus e os homens não poderiam ser restaurados, senão pelo cumprimento da promessa. Qual promessa? A promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali, no momento de Deus apresentar destino ao homem, à mulher e à serpente ali, que tipificava o próprio Satanás, Deus determina um destino para a mulher e um destino para Satanás. O destino para a mulher é que ela teria filhos com dores, que o Satanás iria morder, a serpente iria morder o calcanhar do filho da mulher, apresentando aí a morte de Cristo, mas não somente isso, mas o descendente da mulher pisaria na descendência da serpente, ou seja, pisaria em Satanás, esmagaria a cabeça. Ok? Então, nós vemos ali um contexto histórico a respeito da violência sendo propagada na humanidade. Agora gostaríamos de dizer um segundo ponto, o contexto político. Política é o que diz respeito a governo. Política é o que diz respeito à administração sobre as pessoas. Isso é política. Sobre esse contexto de violência, observamos que o governo humano assumiu uma terrível condição de rebelião contra Deus, já na edificação da chamada Torre de Babel. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11, 13. Perceba que Deus havia trazido o dilúvio por conta da violência, conforme nós vimos anteriormente. Após o dilúvio, toda a história do dilúvio você deve conhecer, se não, aproveite para ler Gênesis a partir do capítulo 6. No final, quando acaba o dilúvio e alguns anos passam, os homens, ali a ordem que Deus dá para Noé e seus filhos é ide e multiplicar, e fecundar, e enche a terra. Mas aqueles homens, eles preferem se rebelar contra Deus e resolvem edificar uma cidade e edificar uma torre, para que eles pudessem se ajuntar ali e fossem sérvios, ou seja, fossem homens importantes, mas não populando, ou levando a população para toda a terra. Isso foi um ato de rebeldia. O líder de tal desafio foi Nimrod, que era filho de Cuxi, que era neto de Caim, ou seja, ele era bisneto de Noé. Nimrod, portanto, desafiou, levando a Deus a dispersar o povo por meio da divisão das línguas, diluindo o governo e diluindo a violência da humanidade até a chamada de Abraão. Perceba que Deus espalha o homem, ele divide o homem, e com isso divide o governo do homem. Então a questão dos governos era um ponto muito importante,
a questão para trazer violência, o interesse, o intuito por dominar trazia violência, então há uma dispersão. Portanto, o desejo pelo poder, portanto, o desejo pelo governo desperta no homem instrumentos de realização. E o instrumento para essa realização do homem desligado ou desconectado com Deus é a violência. Então, como o homem adquiriria poder, como o homem iria governar? Através do exercício da violência. Então, este é o contexto político para o governo do homem. Um terceiro contexto que gostaríamos de trazer à nossa aula é o contexto social. O contexto social diz respeito ao relacionamento entre os indivíduos e a sociedade. Voltemos para a história de Caim, Gênesis 4, 3 e 5. Observe. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra para oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel da sua oferta, ao passo que o de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira a Caim e descaiu-lhe o semblante. Ao passo que a oferta de Caim não foi aceita pelo Senhor, mostrando que havia algo de errado entre o seu relacionamento para com Deus, o relacionamento de Caim, o relacionamento social de Caim junto ao seu irmão Abel passou a correr um sério risco, chegando ao ponto de Caim ferir o seu irmão Abel, chegando ao ponto de Caim matar Abel, assassinar Abel. Então, perceba que no contexto social, ao passo que o homem se desliga de Deus, ao passo que o homem tem o seu relacionamento com Deus aferido ou afligido, no caso de Caim aqui, ele leva esse contexto para o seu relacionamento com o seu irmão, trazendo ali grande prejuízo para a sua família, que ao ponto de matar o seu próprio irmão. O contexto de violência social se origina quando o homem deixa de ouvir a Deus. Quando o homem tem os seus ouvidos tapados para ouvir a Deus, o contexto social de violência, certamente ele se multiplica, cada vez ele aumentará mais e mais. Por quê? Quando o homem não ouve a Deus, ele passa a ceder aos seus impulsos pecaminosos. Ele passa a ceder aos seus impulsos violentos de uma maneira de extravasar a sua falta de competência. Sim, a sua falta de competência em relacionar-se com Deus. Então, o homem não tem competência de relacionar-se com Deus por si só e ele acaba extravasando isso por uma das formas através da violência. Por quê? Ele não ouve a Deus, ele não é dirigido por Deus. Ok? Espero que esteja sendo bem claro essas questões para vocês. Quarto e último contexto que gostaríamos de destacar aqui é o contexto religioso. O termo religião significa crença na existência de um poder ou de um princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Nisto se estabelece a esperança do homem. A esperança do homem se estabelece em conter os seus instintos naturais, em conter os seus instintos pecaminosos, ou que vão contra a Deus ou contra a divindade. E para isso, a religião se faz como uma espécie de muleta, ou seja, ela não sacia totalmente a necessidade do homem, caído, evidentemente, ela não faz isso, e para que tal necessidade venha a ser suprida, para que tal necessidade cesse da vida do homem, somente com o advento da promessa. E qual é a promessa? Gênesis 3,15, conforme já lemos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Portanto, a religião, ela se apresenta como uma forma para conter os impulsos naturais, para conter os impulsos pecaminosos, para conter os impulsos violentos do homem. Mas a religião por si só, ela não tem essa competência. Somente a fé cristã, somente o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. E para tal realização, para a realização de tal promessa de Deus, Deus levanta Noé, para cumprimento de tal promessa Deus chama Abraão, para cumprimento de tal promessa Deus estabelece Isaac, estabelece a Jacó, e sucessivamente até a plenitude do tempo e assim revelar
Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Redentor. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e versículo 5. Então Deus, na plenitude dos tempos, envia Jesus Cristo para nós recebermos a adoção de filhos, para nós nos tornarmos filhos e não estarmos mais sob o controle, sobre a dependência do homem caído, da natureza caída e, consequentemente, da tema que temos tratado aqui, não mais debaixo desta violência, mas agora sermos controlados, porque nós temos um Deus, um Senhor que cuida de nós, um Pai, porque somos adotados por meio de Cristo Jesus. Ok? Que a palavra do Senhor encontre lugar ao teu coração. Que o nome de Cristo brilhe na tua vida. Então, se você tem passado por algumas aflições a respeito de violência, que o Senhor possa lhe dar a devida direção. Segundo ponto que gostaríamos de destacar aqui, alguns itens, né, sobre as razões da violência. Nesta proposta, nós veremos as bases em que a violência é estabelecida. Então, nós vimos o contexto da violência, o que está por trás da violência, destacando ali o contexto histórico, o contexto político, o contexto social e o contexto religioso. Agora, nós iremos ver as razões da violência. Então, fique atento aí. Primeira razão da violência é a irreligiosidade. Palavra não muito comum, mas é verdadeira, é real. Irreligiosidade. Quando falamos de irreligiosidade, queremos dizer a falta de religião revelada por Deus em sua lei, através da sua palavra. Não estamos falando de qualquer religião. Nós não estamos falando que o importante é o homem ter uma religião. Não, nós estamos falando de uma religião específica, uma religião que seja revelada, que seja manifesta por meio da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O temor a Deus é o primeiro que pode imunizar a sociedade contra a violência. Então perceba, em tempos de pandemia, em tempos em que tantos estão esperando pela vacina do Covid-19, a única forma de imunizar a vacina para imunizar o homem contra a violência é o temor do Senhor. O verdadeiro conhecimento a Deus como Senhor, o verdadeiro conhecimento de Deus como Rei e a obediência a Ele e a obediência à sua palavra. E uma vida de adoração requerem uma vida em conhecendo a Deus, uma vida que entende Deus como Rei, como Senhor, uma vida de obediência à palavra do Senhor, uma vida de adoração ao Senhor, é uma vida que vai nos levar a uma vida de vacina o homem contra a violência, contra uma vida de violência. O absoluto da fé cristã, a fé cristã é uma fé absoluta. Ela não é uma fé vaga, subjetiva, ela é absoluta. O absoluto da fé cristã põe Deus como padrão. Deus é padrão da nossa fé e da nossa vida, da prática de vida, da nossa ética. Pois o antropocentrismo, ou seja, quando aquilo que coloca o homem no centro, conduz ao subjetivo, ou seja, a sua experiência, a experiência do outro, a minha experiência, tudo isso é subjetivo. Nós não estamos tratando da minha experiência ou da tua experiência, ou seja lá de quem for. Nós estamos falando da centralidade da fé cristã, que é Deus por meio de Jesus Cristo. Ainda que este antropocentrismo procure a sua expressão universal, tente se enquadrar, a limitação do homem e o seu egoísmo se tem levantado e banhado a história de sangue e violência. O homem se colocando no centro, o antropocentrismo, faz com que a história da humanidade seja movida por sangue e violência. Em nossa era áurea de conquistas, sejam elas conquistas científicas, sejam elas nas descobertas ou nas conquistas culturais, ali nas descobertas propostas pelo período do Iluminismo, podemos destacar muito isto, elas foram afogadas nos rios de sangue da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Saindo o homem desses escombros de guerra confuso,
E por isso o homem voltou-se ao niilismo, que é a não existência de Deus, o abandono realmente aos valores tradicionais. Eles começam a determinar que os valores tradicionais são infundados, e ao existencialismo. O temor a Deus faltou a Israel lá atrás no passado, especialmente nos períodos de Juízes, onde, conforme dizem Juízes, onde cada um criava o seu próprio Deus, onde cada um vivia conforme a sua própria consciência, onde cada um fazia o seu Deus a sua própria imagem. Não é o homem a imagem e semelhança de Deus, mas um Deus a imagem e semelhança do homem. E se eu crio um Deus, eu tenho o direito de controlá-lo. Tenho de ter dentro de mim aquilo que está acima de mim. Não posso criar um Deus, não posso buscar um Deus que da minha existência. Pelo contrário, um Deus que precisa estar acima de mim. Do contrário, eu serei o meu próprio Deus. Se Deus não está acima de mim, eu sou o meu próprio Deus. E terei de prestar conta só a mim. Os meus atos só dizem respeito a mim. Não é esse tipo de cultura que nós temos vivido, e as pessoas assim dizem, sendo eu o meu próprio tribunal. Eu sou o meu próprio juiz. O princípio da irreligião e o orgulho a este fundamento é o princípio da violência. Então, as pessoas que se levantam contra a religião, especificamente falando aqui da fé cristã, levantam um princípio de violência. Provérbios capítulo 29, versículo 18, vemos: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Meu irmão e minha irmã, não havendo profecias, não estamos falando de revelações e nada disso. O eis que eu te digo, como alguns tratam, não é isso. A profecia é a expressão da palavra de Deus. Esta palavra selada, fechada, cerrada, é esta profecia a qual está falando. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo a palavra de Deus, há corrupção. O que guarda a lei é feliz. Ok? Segunda razão da violência é a ilegalidade. Quando não há rei, não há lei. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo capítulo 11, versículo 3. Portanto, quando não se tem fundamentos, quando não se tem lei, quando não se tem rei, quando não se tem alguém que governa, não tem lei, gera ilegalidade. É aquilo que não é legal, aquilo que não é autorizado, aquilo que não tem base. A falta da lei ou a ignorância da lei faz a força o seu padrão. Quando não tem uma lei para determinar certas atitudes, certos pontos, a força vai determinar o padrão. O mais forte é a lei. Nisto, observamos outro princípio de violência. Portanto, a ilegalidade gera violência. Quando não se tem lei, gera-se violência. Quando a lei não é aplicada ou se ignora, a força se faz o padrão para a conquista das coisas. A lei se faz necessária para opor-se à violência dos homens. Se não, ou se obedecer à lei, se não se obedecer à lei, vai valer a força. Em qualquer núcleo social, seja no trabalho, seja na escola, seja na tua casa, se na tua casa não houver leis, não houver princípios, vai imperar a violência, do grito, da força bruta, física, emocional. Portanto, há necessidade da lei. E mesmo na igreja, é necessário respeito aos princípios jurados e estabelecidos. Você conhece as doutrinas da sua igreja? Isso é muito importante. Se você não conhecer as leis, os princípios que qual a sua igreja é gerada, você pode estar debaixo de violência. Infelizmente, muitos líderes aplicam a violência contra os seus liderados por falta de conhecimento dos seus liderados. Portanto, leia, estude a palavra do Senhor. A honra aos princípios institucionais é a salvação para qualquer instituição. Seja as instituições que podemos falar do poder público ou religioso, como é o caso que nós representamos. A lei, honrar a lei, é um princípio de suma importância. A Bíblia diz que haverá um futuro. A Bíblia diz que no futuro haverá um governo mundial que terá em si mesmo a própria lei. Ele será um governo ilegal. Ele será um governo do anticristo.
ele será contra o ungido, ele será contra aquele que é instituído por Deus. A inclinação moderna para a anarquia, a inclinação moderna para o individualismo está determinando a violência. Ou honramos a lei, ou honraremos a força. O que fazer? Você quer viver debaixo da violência ou debaixo da lei? Debaixo da lei de Deus. Terceira razão para a violência é a impunidade. Se há falta de lei, temos como consequência a impunidade. Quando o mal se propaga e é defendido, então impera indiscutivelmente a violência. Vivemos em tempos em que a impunidade é muito clara no nosso país, na nossa sociedade. A falta da disciplina e a correção destrói qualquer sociedade. Quando nós temos certeza que não haverá justiça, o que a impunidade é certa, nós estamos abrindo uma grande brecha para a violência, sejam elas violências físicas, violências emocionais. Mesmo na igreja, quando não tem disciplina na igreja, a igreja precisa ser de disciplina, apresentar disciplina. Se torna uma linguagem bíblica, conforme a linguagem bíblica, quando a lei não tem disciplina, a igreja se torna sinagoga de Satanás. Muito pesado esse termo, não é verdade? A esperança se vai quando se fomenta a traição, o mal e a proteção dos culpados. Quando um pastor não trata a sua igreja com equidade, em manifestar justiça, entre falar a verdade, quando algum irmão se desvia da palavra e ele ser disciplinado, esse pastor está protegendo o culpado, ele está propagando a violência, porque está dando autorização, como se tivesse, para que se mantenha aquele padrão pecaminoso. O processo de disciplina tem sumido nas nossas igrejas e, consequentemente, mais arrogantes se têm tornado os infiéis e os transgressores. Por isso, tantos irmãos, tantas pessoas que frequentam a igreja cada vez mais arrogantes, vivendo uma vida dissoluta, em pecado, pela falta de disciplina, pela certeza da impunidade. Não é por acaso que na instituição da ceia do Senhor nós vemos, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Primeira carta aos Coríntios 11:32. Meu irmão e minha irmã, a ceia deve ser um momento para disciplinar as nossas vidas, para vermos, para analisarmos o quanto anda a nossa vida com Deus. Não podemos apoiar a impunidade, seja no campo social ou secular, ou seja, no campo religioso ou que pertence à igreja. A disciplina, a certeza da punição, a certeza do bom costume, do bom andamento, deve fazer parte de nossas vidas. Quarta razão para a violência, para a propagação da violência, para a instauração da violência, é o emocionalismo. Quando falta a lei e o bom senso, os homens são desafiados no critério da emoção. Quando não funciona a razão, então crescem os apelos emocionais. Abandona-se a lei, abandona-se a doutrina e apela-se ao sentimento, apela-se às emoções. Quando não se deixa ser guiado pela razão ou pela lei, a emoção se torna o padrão. O que eu sinto é a sentença da verdade. Então eu abandono a lei, abandono princípios, eu vou ser guiado pelos meus sentimentos. Sendo assim, a verdade vai ser o que eu sinto. Brecha, oportunidade para manifestação de violência. Tudo é julgado com sentimento. A violência, ela se estabelece de novo, pois o subjetivo, aquilo que está dentro de mim, dentro de você, dentro do outro, isto é o que vale. Isto assume o controle da sociedade, assume o controle de nossas vidas, comandando as nossas atitudes, sejam elas passionais demais ou sejam elas violentas demais. Quer na igreja, quer na sociedade, o critério da emoção é prejudicial.
e ela é porta para o empenho, para o avanço da violência. Quando o que eu sinto é a verdade, então é o partidarismo, é a parcialidade, é o favoritismo e todas as maldades do personalismo passam a imperar através da violência. Nós vemos na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não podemos ser movidos por partidarismo. Não podemos ser movidos por emoções, porque quando isto acontece, porta aberta para a violência. Tanto de uma violência ativa, podemos tratar assim, ou uma violência passiva. Quando somos emocionais e agimos pela emoção, também podemos atrair violência contra as nossas vidas. Tanto a violência física como a violência emocional. Cuidado com isso, irmão. Quinta e última razão pela qual a propagação, a manifestação de violência é o materialismo. Com relação ao materialismo, queremos dizer sobre o apego desenfreado às coisas, ao apego ao lucro, à exploração, que produz a miséria, que traz o enriquecimento ilícito, seja por meio do jogo, seja por meio do roubo. Ser pobre não é virtude. Não estamos aqui falando que ser pobre é o ser legal, é virtude, não. Contudo, ser rico também não é defeito. O que estamos falando é do apego desenfreado às coisas, o materialismo. Contudo, o materialismo é o mal que impõe violência na terra. O desejo pelas coisas, o desejo pelo dinheiro expõe o homem, quer seja ele pobre, quer seja ele rico, a toda sorte de males. Irmão, na primeira carta ao Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Muito da violência na sociedade, nas famílias, é em consequência do materialismo. Quantos pais maltratam seus filhos porque não têm dinheiro ou porque têm dinheiro? Não é só porque não tem, alguns porque têm também. Porque são materialistas, porque estão apegados às coisas deste mundo, às coisas materiais, a coisas que vão ter um fim, vão acabar. Irmão, cuidado. Você não está sendo violento demais por causa dos seus problemas financeiros? Isso não é de Deus. Portanto, o materialismo é porta aberta para a propagação da violência. Violência, mais uma vez eu quero falar sobre isso, seja violência física ou violência emocional. Às vezes a gente pensa que a gente não é violento. Eu não sou violento, eu nunca dei um murro em ninguém. Às vezes você nunca deu um murro em ninguém, mas você é o homem ou a mulher mais violenta da sua família, com as suas palavras, com as suas atitudes, oprimindo a alma das pessoas. Todas essas razões que expomos aqui, avalie se algo tem tomado o teu coração. E se algo assim tem acontecido, ore a Deus, peça perdão. Vivemos nos dias em que, da mesma forma como os dias que antecediam o dilúvio. Gênesis 6, 11 a 13, conforme já lemos. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra a irreligiosidade, a ilegalidade, a impunidade,
o emocionalismo, o materialismo tomaram conta do coração do homem. E somente o Evangelho pode salvá-los da violência e da condenação que virá. A mesma condenação proposta no dilúvio haverá, quando Cristo vier buscar a sua igreja e trazer condenação para este mundo na chamada a grande tribulação. Por isso, nós devemos estar alinhados. Por isso, nós precisamos estar alinhados com os princípios da fé cristã, alinhados com a ética cristã e assim contrapor a todo tipo de violência. Meu irmão, minha irmã, fiquem espertos. Jesus Cristo está voltando. Se oriente na palavra do Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado. Ética e a violência. Este foi o assunto para a aula de hoje. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Essa é a nossa oração. Que o Espírito do Senhor te conduza a uma vida de santidade e de bom testemunho para a glória do nosso Senhor. Se você tem sido abençoado por esse vídeo, curta. Se você tem sido abençoado por esse vídeo, apresente aos seus amigos, aos seus irmãos, compartilhe isso. É muito importante. Queremos abençoar o maior número possível de pessoas. Fique conosco. Semana que vem, iremos falar sobre ética e a sexualidade. Muitas coisas a serem faladas, bastante coisas. Nós estamos procurando resumir algumas coisas, mas muito material especial o Senhor tem colocado em nossos corações. Então, que o Senhor te abençoe grandemente. Tenha uma semana na presença de Cristo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. E se o Senhor permitir, até a nossa próxima transmissão, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.